Hoje vamos falar quais doenças que fazem a gente engordar, né, doutora Maite? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E são muitas as doenças que podem fazer a gente engordar, é? E você sabe que engordar, a gente pensa muito mais comida, exercício, É né? verdade, é. Mas existem doenças que mesmo a pessoa não comendo errado, mesmo fazendo exercício, não consegue sair do lugar. E às vezes é uma doença, geralmente problemas hormonais, que vão causar um distúrbio de mecanismo de engordar ou emagrecer, independente da alimentação ou do exercício dessa pessoa. Olha, a gente tem mitos e verdades, mas você pode mandando suas perguntas também, viu? Vamos ver a primeira delas, de quem que é? Ah, quem não é mito, né? O hormônio do estresse, chamado cortisol, pode favorecer a formação de gordura e dificultar o emagrecimento. Verdade. Verdade, né? Então a gente tem vários hormônios que engordam e vários hormônios que emagrecem, né? O cortisol é um dos principais que fazem o metabolismo parar. Então ele informa todas as células para armazenar mais gordura, reter todas as comidas, porque ele está informando que o corpo está ficando parado. Quer dizer, vou precisar de energia estocada. Então você tem que, toda vez que o corpo quer estocar, com medo que você não gaste, ele vai criar pancinha, gordura. Gordura abdominal que é prejudicial, né? Que é a pior de todas, é a que vai dar gordura no fígado, infarto, derrame. Então o cortisol, além de inchar principalmente essa gordura visceral, a barriga, é o hormônio que faz cair cabelo, é o hormônio que deixa a gente preguiçoso, indisposto, é o hormônio que dá muita sonolência e ativa outros. O engraçado, Kátia, é que por que é difícil estudar hormônio? É difícil a gente, por exemplo, tratar de uma obesidade. Porque um hormônio, ele é que nem os informantes, ele leva informação de uma célula para outra. E quando a gente mexe com hormônio, a gente também mexe com outros. Então, às vezes, uma coisa que você mandou, por exemplo, um hormônio, ele vai ativar vários outros que vão também fazer engordar. Então, Quer dizer, não é... então é uma cadeia, né? É uma um ciclo cadeia. vicioso, né? E por isso, quando a gente trata de obesidade do foco hormonal, às vezes você tem que vários pontos, não é tratar só um hormônio, porque desencadeia um ciclo vicioso. Vamos ver mais um? Desequilíbrio no metabolismo não influencia no emagrecimento. Mito total, Total, né? Então, na verdade, a gente sabe o que é metabolismo. É o quanto o nosso corpo consegue trabalhar rápido, o quanto consegue trabalhar devagar. Né? Se você faz um exercício, você acelera o metabolismo, você faz o coração bater e precisar de mais energia. Se a gente come alimentos que são também aceleram o metabolismo, são o quê? Os termogênicos que estimulam isso. Da mesma forma, a gente tem hormônios. Então, endorfina, quando você faz exercício, ele ativa. Adrenalina, né? A gente tem hormônios catecolaminas. Hormônio, por exemplo, GH é um hormônio que também faz secar gordura. E a gente tem os hormônios que fazem engordar. Que, ao contrário, eles retêm gordura, que eles fazem a gente armazenar. Então, quando a gente fala em metabolismo, ele é o grande alvo da obesidade. Não só da obesidade, de disposição, de equilíbrio cerebral, de tudo. É o quanto a gente trabalha o corpo. E pode ser um sinal quando o metabolismo está lento demais, que algo não está bem no organismo também, né? Sim, sempre quando a gente tem alguma indisposição, algum sintoma, um sinal, é desequilíbrio de alguma coisa. Vamos ver mais um? Existem hormônios que formam gordura e aqueles que formam músculos. Verdade. Você fala, nossa, tem hormônio que forma músculo, não é só proteína? Sim, proteína é a unidade do músculo. Mas a gente, por exemplo, tem testosterona, que é o hormônio masculino, ele faz ganhar mais massa muscular. GH também faz isso. A gente tem os hormônios que retêm mais gordura. Tem até um hormônio que chama adiponectina. O que é esse? Ele faz queimar gordura. Ah, que legal! Tem um hormônio que é leptina, que ele informa o cérebro para a gente parar de comer. Mas tem como a gente usar esses hormônios sintéticos? E claro que ministrado pelo médico, tudo certinho, para a gente ter esses benefícios também? Tem muitos hormônios que a gente consegue, inclusive fazer com remédio ou manipulação. Muitos a gente ainda não conseguiu, que é o que a medicina busca. Então, por exemplo, o hormônio que dá saciedade para o cérebro chama leptina. Todo mundo quer produzir leptina, porque você toma um negócio e não tem fome nunca mais na vida. E o que faz produzir leptina? Então, a leptina é produzida na gordura. Olha como o corpo é perfeito. As pessoas mais obesas, elas têm mais gordura. Aí elas produzem mais leptina, que seria para estimular o cérebro parar de comer. Mas faz o oposto. Por quê? Porque o obeso tem insulina alta. E a resistência insulínica bloqueia a ação da leptina no cérebro. Então, olha só. É como se cada um falasse uma língua.
Ah, que doido! E por isso que às vezes a gente tem que fazer atividade física, que você abre os receptores da célula do músculo para a insulina entrar e aí você ativa mais a leptina cerebral. Gente, é tudo certinho, a gente que faz tudo errado. O corpo é Não é? perfeito, é uma orquestra. Uma coisa mexe com outra. É, mas uma que está instável estraga todo o resto também, né? Verdade. O intestino é o órgão de controle do organismo, mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Então, pensando em metabolismo, existem 3 órgãos principais. O cérebro, que manda informação, os hormônios que levam essas informações e o intestino, que absorve ou não absorve os alimentos, as vitaminas. Então, quando a gente fala em intestino, a gente tem o local onde é absorvido mais gordura, proteína. Inclusive, tem muito agora a se estudar quanto à obesidade em gutibactérias. O que são gutibactérias? São bactérias que existem no intestino, que foram descobertas, que elas trituram mais ou menos o carboidrato. Tem isso? Então, uma pessoa que tem uma flora intestinal saudável, você come e absorve a quantidade certa, e os outros, que têm tendência à obesidade, engordam mais. Então é como se o intestino fosse preguiçoso e não jogasse fora tudo que não vai usar, ficasse com um estoque. Então, olha o que eles fizeram. Pegaram essas bactérias do ratinho gordinho, injetaram a bactéria nos ratinhos magrinhos e viram que dando a mesma ração eles também engordavam. Porque a flora intestinal vai regular também engordar ou emagrecer. Nossa, que legal isso. E é isso que eles estão estudando, mecanismo de ação disso para a gente inventar novos remédios que ajam nessa parte. Agora, por isso que é bom, e a gente sempre fala aqui, você cuidar das suas bactérias que são positivas, suas bactérias importantes do intestino, né? Tem as bactérias do bem, inclusive, Sim. e as bactérias do mal. Então, a gente, quando... A flora intestinal é muito importante. A gente sabe até quando está com o intestino preso, distende o abdômen, né? Acaba engordando, porque o mecanismo de absorção é dificultado. Então, o intestino é muito, muito importante. E aí tem gente até que fala, eu só vou no banheiro 1 ou 2 vezes por semana. Só? Tem gente que não vai tanto. Nossa Senhora. Então, isso é um sinal que a flora intestinal não está regularizada. Gases também, distensões abdominais, o hábito intestinal. Então, isso vale a pena procurar no teu médico o que está acontecendo, porque às vezes a gente pensa em obesidade e nem pensa nisso. É verdade, Né? acho que não tem ligação, Não né? tem ligação. Vamos para as perguntas que surgiram. Vamos ver a primeira de quem é, da Caroline. Tenho hipotireoidismo e tomo remédio há 2 anos. Há 6 meses, comecei uma dieta para emagrecer e estou fazendo exercícios físicos, mas o ponteiro da balança não saiu do lugar. O que posso fazer nesse caso? É por causa da doença que não consigo emagrecer? Então, Caroline, todo mundo põe a culpa na tadinha da tireoide. Bem que eu falei isso pro Vanucci. No começo do programa, não foi, Vanucci? Eu falei, todo mundo fala que não emagrece por causa do hipotireoidismo. Mas será que ele é tão vilão assim, né? Eu falo que a tireoide vai pro inferno, né? Vai Porque tudo queimar é na a ardósia do tireoide. inferno. Mas tem seu sentido, Carolina. Então, por exemplo, se você está com hipotireoidismo e não está bem controlado, realmente não consegue emagrecer, porque o metabolismo está bem parado. Agora, toma remédio há 2 anos, mas tem que ver se adequa a dosagem certinha, né? Agora, se a dosagem hormonal está correta e a medicação está na dose certa, não é a causa do não emagrecimento. E aí a gente tem que investigar por quê. Como eu falei, um hormônio mexe com o outro. Então, às vezes a gente só pede, só pede hormônio de tireoide. Não, tem que pedir prolactina, cortisol, insulina, as resistências, a testosterona. Tem vários hormônios que a gente consegue dosar e ver esse mecanismo de ação. Agora, tá? faço uma dieta para emagrecer, mas quem passou a dieta? A dieta sempre é o mais sacrifício, mais difícil. Porque às vezes a gente pega uma dieta que funcionou para um monte de gente que a gente conhece, mas para a gente ela pode não ser a mais adequada, né? E isso faz muito sentido. Por exemplo, a dieta cetogênica, que é a que está tendo muito resultado, ela é mais responsiva para quem tem resistência insulínica. Então, um paciente que tem insulina alta e faz essa dieta emagrece muito mais do que o que não tem. Mas eu não tinha, segui tudo direitinho e emagreci rápido também, mas com acompanhamento médico direitinho, quer dizer. Mas para muita gente é melhor fazer uma dieta que não seja tão restritiva. Exatamente. E dosar, às vezes, hormônios, que cada hormônio você vai ter uma dieta mais específica para aquilo. Agora, exercício físico. Quando a gente também vê que muitas vezes a balança não muda, mas a gente nas medidas vê que a gente tem diminuído, o músculo pesa muito mais do que gordura, né? E muitas pessoas só ficam pensando na balança, que é o comum, né? Sim, sim. Mas quando você faz atividade física, você troca a gordura por musculatura, que é o que você falou, Kátia.
Às vezes no ponteiro da balança dá a mesma coisa. Ou até aumenta, né? Até aumenta, que o músculo, como você falou, é mais Pesa mais, pesadinho. né? Mas aí quando a gente faz aquela bioimpedância ou faz a porcentagem de gordura, a gente consegue detectar se você aumentou de peso de músculo ou de peso de gordura, né? Por isso tem que ir no médico, viu, Caroline? Vai no médico, conversa com ele direitinho. Tem que ter aquela história de confiança no médico para você seguir direitinho o que ele te passar e vai sempre trocando informações, né? E não faz assim, eu tenho problema de tireoide, então realmente eu tenho dificuldade de emagrecer e é assim. Não é assim. É assim não. Era assim, agora pode ser diferente, né? Assim. Vamos ver mais uma? Mariana, pílula anticoncepcional pode engordar? Excelente pergunta. Por quê? Muitas vezes as que dependem de estrógeno, elas incham, dá uma engordadinha. Mas também não é tanto, chega a ser 1, 2, 3 quilos nesse período de uso da pílula. Agora, existem hormônios anticoncepcionais que são os contrários disso. Testosterona, como eu falei, testosterona é um hormônio que ganha massa muscular e seca a gordura. Então, depende do anticoncepcional, depende da indicação. Não é que todo mundo que pode usar estrógeno, não é todo mundo que pode usar testosterona ou progesterona. Então, aqui, essa parte de anticoncepcional tem que ser muito bem acompanhado pelo seu médico, pelo seu ginecologista, pelo seu endocrinologista. Por quê? Hormônio de anticoncepção, eles têm envolvimento em câncer de mama e câncer de intestino também, mas de ovário e de útero. Então, não é para ficar pegando a pílula da amiga. Para sair tomando, né? Essa minha amiga não engordou. Essa minha amiga engordou. Então, não é para fazer desse jeito, tá? Tem que conversar com o médico sempre. Vamos ver mais uma? Rita, é verdade que a partir dos 30 anos a mulher tem mais facilidade para engordar do que para emagrecer? Infelizmente, Rita, todas nós sim, né? Depois dos 30 anos, mais ou menos, cada 5 anos a gente engorda 1 quilo automaticamente. O que chama assim isso? Por quê? Isso chama apoptose celular. Nossa, que nome feio. Sabe o que significa? Significa, resumindo, As células estão ficando velhinhas. tem jeito, você nasce e depois só envelhece. E aí elas também não trabalham direito. E o metabolismo cai. Então, coitadas delas, vamos ajudar, né? Vamos tomar remédio para acelerar, comida que acelera, vamos fazer exercício, vamos se ajudar, porque a tendência é a obesidade. Mas a gente também vai ficando mais preguiçosa. Sim. Você fala assim, eu estou trabalhando tanto, hoje eu estou cansada, eu vou me permitir. E quando a gente fala eu vou me permitir, pronto, já vai começar a fazer coisa errada, né? E dura é quem se permite, eu mereço uma pizza hoje. Mas todo dia? Eu mereço beber hoje. É, todo dia. Merece, mas não deve. Vamos ver mais uma? Paula, meu filho tem 9 anos e está pesando 102 quilos. Já foram investigados os hormônios e não descobriram nada. Pode ser algo genético? Gente, tão pequenininho, com 102 quilos. Nossa, Paula, agora sim, isso assim, eu agora até me preocupei. É preocupante, né? Primeira coisa, isso é uma obesidade já grave em criança, ainda mais que é pela superfície corpórea que a gente faz o peso, não é igual de adulto. Isso é uma obesidade mórbida em criança, tá? A gente tem que, lógico, investigar hábitos, investigar a família, mas existem algumas doenças genéticas que causam obesidade. A principal delas chama síndrome de Prader-Willi, tá? É uma doença que é genética do cromossomo até 15. Você, lembra que eu falei daquele hormônio da saciedade? Sei. Eles não têm essa coisa da leptina que é da saciedade. Então, eu não sei se é lógico, vai ter que fazer exames, mas você coloca, 5 pratos de arroz e feijão, ele vai comer os 5, Kátia. Nossa, ele não tem aquele limite que já, de saciedade, né? Não tem saciedade, eles chegam a comer tanto que causa até vômito. Puxa. E não é maldade, isso é uma coisa que a pessoa não consegue isso. E aí tem tratamento e tem indicações. Então, nesse caso, Paula, realmente você precisa de um geneticista, precisa de um endocrinologista ou um endocrinopediatra que vai ter que investigar mais a fundo esse caso. Agora, Paulo, quanto antes você levar teu filho no médico, melhor, né? Sim. Porque isso não é compatível com sobrevida boa. Então, a gente sabe que a obesidade, principalmente numa idade dessa, vai ter muitas doenças que são perigosas, inclusive, né, para a gente ter uma qualidade de vida. Agora, gente, o espaço que a gente abre aqui de prestação de serviços é para esclarecer, para tirar suas dúvidas. A gente também aprende todos os dias e muito. Mas nada supre a necessidade da gente ir ao médico. Conhecer direitinho, com individualidade, qual é o problema da gente, quais são os tratamentos mais indicados. E vai levando seu caderninho lá com as dúvidas e pergunte tudo para o médico, né? Nossa, a gente adora explicar. Eu gosto, eu sou tagarela, né? Ela gosta, dá bem, né? Porque eu já, quando não ligo, ainda mando o WhatsApp.
E tem que falar, gente, tem que perguntar. Pra gente fazer a parte da gente direitinho, não é? Ah, e é tão legal a gente conhecer coisas novas, a gente investigar. Hoje em dia a gente tem essa internet que a gente consegue. É lógico que tem que filtrar, porque nem tudo que está escrito. Mas não é mais uma coisa, sabe? Ah, eu não tenho como ter informação. Verdade. Né? Olha, querendo sugerir outro tema para a gente abordar aqui no programa, que seja de endocrinologia, pode sugerir. Doutora Maite Pimentel retorne, a gente fala sobre ele. Querendo conhecer um pouco mais do trabalho dela, tem um site que é o www.endoc.com.br. Endoc de endócrino. endoc.com.br. Lá tem as informações e outras dicas também legais para você cuidar da sua saúde quando o assunto é endocrinologia. Obrigada mais uma vez.